Nós aqui, o tema hoje, as sequelas do preconceito. Olha só, hein? As sequelas do preconceito é um tema também bastante complexo, né? De fato, viu, Faria? Porque o preconceito é uma coisa que está muito na mídia. Tá? Hoje todo mundo fala em preconceito. E o preconceito, o que é o preconceito? É aquele juízo que a gente faz numa pessoa antes de conhecer os fatos reais. Tá? Então, quer dizer, se você tem um pai que é bom, aquele pai bom, tudo, chega uma pessoa e fala, você é filho do seu fulano, tal, nossa, que homem correto ele era, você também deve ser uma pessoa correta, igual ao seu pai. Olha só, ela teve um preconceito em relação a você que foi um preconceito bom, a seu favor, tá? Mas existe também o contrário, que é o que ficou culturalmente conhecida a palavra preconceito, que é uma forma de discriminação, tá? Principalmente, a gente tem que tomar cuidado com o preconceito quando esse preconceito é voltado para o lado racial, tá? Que é para o lado racial que vai acontecer o quê? As guerras, muitas vezes, que vai acontecer as mortes, tá? Mas nós sabemos que o preconceito, ele vai para tudo quanto é lado, vai para o lado da religião, vai para o lado da sociedade, que tem o preconceito social também de classes. E eu estava falando com você também, existe hoje em dia até o preconceito, principalmente no Brasil agora, por causa dessa polarização política que está havendo, existe o preconceito político também. Que hoje o preconceito, tem o preconceito também, que a gente fala que é o preconceito homofóbico, tá? Que a homofobia também é uma forma de preconceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito, viu, Faria? Você disse aí um dos preconceitos, o do racismo, né? Que eu acho, Fernando, na minha opinião, um dos mais graves, né? Porque você atinge diretamente um outro ser humano. Quer dizer, gente, eu falo para vocês, os piores bandidos, eles não têm cara de bandido, gente. Tá? São pessoas bem apessoadas, são pessoas bem falantes, tá certo? Bem arrumadas, cheirosas, perfumadas. Esses são os maiores bandidões que existem, tá? A gente vê, por exemplo, os estelionatários, 171. Você não vê um estelionatário, por exemplo, todo mulambento chegar perto, parecendo um mendigo. E tem gente que vê um mendigo negro, muitas vezes, acha que aquilo ali é um bandido. Você entendeu? É um estereótipo. Tem uma lábia fantástica. Exato. Você está entendendo, Faria? Então a gente tem que entender essa questão do preconceito, que é uma coisa muito séria. Primeiro que a gente tem que entender, Faria, que não existe raça nesse planeta. O que existe raça nossa é o ser humano. Quer dizer, é o Homo sapiens, que é a espécie Homo sapiens. O que tem de diferença nessa espécie é o que? A etnia. É a cor da pele, é o cabelo. Você entendeu? Mas isso não configura uma raça. Só para concluir, então, essa primeira parte do programa, com relação ao tema que você trouxe, sim, ainda dentro dessa questão do racismo, que é uma forma de preconceito, tem uma estatística que é considerada bastante grave com relação aos números que a gente vê aí pelo país afora. Acompanhe. Um estudo feito no Distrito Federal aponta que só 33% de quem sofre ou presencia o racismo denuncia o crime. Pior que isso é o que mostra outra pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em cada 10 ações por crime de racismo ou injúria racial no país, 7 têm vitória do réu e não da vítima. A gente vê essa questão do racismo que, queira ou não queira, sempre está em evidência. Sempre está em evidência, viu, Fábio? Em qualquer lugar do mundo. Tá? E não adianta falar que é só no Brasil, que é nos Estados Unidos, né? Em qualquer lugar do mundo tem esse problema. O preconceito, Fernando, é realmente um dos piores defeitos das pessoas? Faria. Por quê? Porque o preconceito, ele mostra o quê? Em primeiro lugar, mostra ignorância. Tá? Em segundo lugar, mostra o quê? Medo. Tá? O medo é uma característica do preconceituoso. Ele tem medo. Medo de conhecer a verdade, medo de que aquela verdade vai ser alguma coisa que vai tirar alguma coisa dele, tá certo? Então, quer dizer, e mostra também uma inferioridade o quê? Espiritual da pessoa. Um atraso espiritual. Um atraso espiritual de toda a ordem. Porque temos que considerar que somos filhos do mesmo Pai. Exatamente, porque Deus é o Pai maior. E não existe uma raça separada da outra entre os humanos. O humano ele faz parte de uma espécie só. É isso que o povo tem que entender. A questão antropológica mesmo. Então, quer dizer, o fulano fala, a minha raça é diferente da sua. Não é. A minha espécie é a mesma. O que vai mudar entre eu e você, um negro, amarelo, é etnia.
tá? É uma questão só que foi adquirida através do meio ambiente, por exemplo, na África, por causa da incidência do sol. Então, os lugares que são mais frios têm menos incidência, a pessoa fica com o olhinho mais fechado. Então, quer dizer, não existe, gente, essa questão de falar raça negra, raça amarela, não. A espécie é humana, tá? É o Homo sapiens, todos nós somos Homo sapiens. Ok, tá? As sequelas do preconceito é o tema que o Fernando trouxe para nós, para abordarmos aqui durante o programa. E aí, Fernando, dentro desse assunto, somos regidos por leis universais com relação a isso? Exatamente, Fábio. É a lei da causa e do efeito. Tá? É a gente lembrar que a vida é um eco. Tá? Tudo aquilo que você emite para o universo, você vai receber de volta. Tá certo? Então a gente tem que lembrar, tomar muito cuidado com isso, com aquilo que a gente está mandando para fora. Colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos, é isso aí, Faria. Isso aí é inexorável, tá? A colheita ela é inexorável. Tá? Não tem como a gente colher maçã você plantando laranja. Tá? Então lembrar disso, que tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Fernando, seria uma forma que a gente tem observado de pessoas que acabam construindo muralhas no relacionamento? Porque ficam divididas ali? É isso, aí você falou tudo. Dividir, segregar, separar. Tá? Isso é o quê? A conotação de quê? De discriminação. Discriminação é isso, é você separar. Você está entendendo? Então, muitas vezes, as pessoas, por causa do preconceito, elas são muito discriminatórias. Elas têm uma tendência muito grande em segregar as coisas. Por exemplo, eu não gosto de homossexuais. Tá? Então, a partir dali, eu já começo o quê? A discriminar todo mundo que é homossexual. Generaliza. Generaliza. Então, quer dizer, nenhum homossexual é bom para mim, para ele. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito, porque o preconceito, gente, é filho da ignorância. Sequelas são graves com relação a isso, Fernando? Olha, hoje em dia, viu, Faria, a sequela é grave principalmente para aquele que é preconceituoso e discriminador. Tá? Se o sujeito é um preconceituoso racial, o que ele vai ter? Ele vai colher processos judiciais, vai colher o quê? Cadeia, às vezes até sem fiança. Tá? E o que está acontecendo com a pessoa que é discriminada, com a pessoa que sofre o preconceito? Que a gente está vendo aí. A pessoa vira herói e vai para a mídia. Você está entendendo? Ela ganha a mídia, ganha sucesso, ganha horas de televisão para contar a história dela. Então, quer dizer, você vê que o ato de discriminação ele é burro. O preconceito ele é burro. Tá? Porque, quer dizer, quando você tem um ato de preconceito com uma pessoa, com alguma pessoa, classe social, isso ou aquilo, você corre o risco de ser processado. Porque a maior sequela vai ser para você, que está fazendo a discriminação. É claro que existem sequelas psicológicas para as pessoas que sofrem discriminação, principalmente quando elas são crianças, tá? São jovens. Aí elas vão colher aquilo ali, vai ter uma sequela que a gente não sabe do que vai dar. Mas geralmente aquela pessoa que está discriminando acaba sendo uma pessoa ficando sozinha, né? Acaba claro, ninguém aguenta gente preconceituosa, família. Você vê dentro da família. Se você tem um parente preconceituoso, todo mundo deixa ele de lado num canto falando sozinho. Ninguém aguenta. Por exemplo, dentro de uma empresa, por exemplo, tem lá um colega de trabalho que é preconceituoso. Ele acaba ficando sozinho. Isola ele. Isola, porque ninguém aguenta. São chatos. Tá? São pessoas ignorantes, são pessoas burras até. Tá? Porque hoje em dia, ser preconceituoso é atestado de burrice. Desprovida de em conhecimento. Em todos os sentidos, né, Faria? É verdade. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Né? Exato. O tempo aí da internet, do Facebook, as coisas são assim, você vê, o sujeito sofre discriminação no Facebook, amanhã ele vira herói. Tá? E a pessoa, por exemplo, que fez a discriminação, mesmo se escondendo atrás de uma parafernália, tá? De computador, disso, daquilo, ela acaba sendo descoberta. Com certeza. Tá? Bom, dentro do assunto aqui, já caminhando para o encerramento, as sequelas do preconceito. Fernando, como que podemos ver quem é realmente melhor? Ou seja, entre as pessoas, a gente, tirando a questão do preconceito, quais são as características que a gente pode falar, não, essa pessoa realmente é o preconceito de uma pessoa boa?
O Faria, geralmente as pessoas preconceituosas, elas são muito orgulhosas, arrogantes, tá certo? Elas se acham acima das outras pessoas, que são melhores do que as outras pessoas, tá? Isso é um fato que acontece. Arrogante ao extremo. Arrogante né? ao extremo. Ela acha que é melhor do que qualquer um, que ela é mais bonita, a cor da pele dela é mais importante, a cor dos olhos. Entendeu? Então as pessoas arrogantes são muito orgulhosas. E a gente sabe que o orgulho, Faria, é uma das maiores chagas que tem na nossa humanidade. Tá certo? E essas guerras que acontecem, muitas vezes por causa de discriminação racial, por causa de ódio racial. Tá? Eu tenho ódio porque o outro é árabe e eu sou judeu. Gente, árabe e judeu são farinha do mesmo saco. A etnia é a mesma. Só muda a língua. Tá certo? Eles não enxergam isso, tá? Por causa da arrogância dos dois lados e por causa do orgulho, vamos dizer assim, aquele orgulho cultural que cada povo tem. Tá? Então ele acha que é melhor do que o outro povo, só porque o outro povo fala diferente, você entendeu? Às vezes o outro povo tem um cabelo enrolado, tem uma cor de pele mais escura, eles acham que são melhores, tá? E isso aí aconteceu de forma clara durante a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Quando aquela turma lá da Alemanha, aqueles cientistas alemães, eles começaram a achar o quê? Que a raça deles lá, quer dizer, a etnia alemã, vamos dizer assim, a cultura alemã era preponderante sobre todos os outros povos. Fernando, então qual seria o conselho ou o recado para quem sofre algum tipo de preconceito? Olha, primeiro o que a gente pode falar é o seguinte, primeiro que a pessoa tem que entender que ela é filha do Pai Maior. Tá? Que é Deus, que é o Criador de tudo isso. E que a gente tem que lembrar o que, Faria? Que perante esse universo todo que nós estamos inseridos, galáxias, sistemas solares, gente, nós não somos nenhuma poeira, nada. Nós somos um grãozinho de areia. Tá certo? Então as pessoas que sofrem discriminação, elas têm que entender o seguinte, que elas não precisam se sentir o quê? Diminuídas. Procurem trabalhar a autoestima, procurem imaginar que por trás de um discriminador existe uma pessoa medrosa, uma pessoa doente, tá certo? Doente moralmente. Perdoar seria uma boa opção? Perdoar é a solução perfeita, tá certo? O que é perdoar, gente? É você tirar a importância do fato que ocorreu, tá? É você perdoar o quê? É você tirar a importância daquelas pessoas que às vezes você nem conhece, que não fazem diferença nenhuma na sua vida. Então perdoar é importante. E a gente tem que lembrar uma frase do Dr. Inácio Ferreira, que ele dizia o seguinte, que a pessoa que tem ódio é como se ela não tivesse um coração, mas sim uma lata de lixo no lugar do coração. Então, gente, lembrem-se de uma frase. Perdoar, gente, é um ato de inteligência, é um ato de compaixão, tá? Então vamos perdoar. Sofreu discriminação, sofreu preconceito, vamos perdoar aquele agente do preconceito e procurar orar por eles, porque o quê? Eles são pessoas muito infelizes. Tá certo? Certo? Fernando, mais uma vez.